pensamentos e nos traz à luz a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra, a reter o ensinamento da Tua palavra e a viver o Teu Evangelho, a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui essa noite com os meus irmãos, amigos, e juntos, ó Deus, aprendemos um pouquinho mais da Tua vontade para as nossas vidas. É assim que eu oro, Deus, grato a Ti, e oro, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Está com a sua Bíblia, palavra, pegue-a por gentileza. Aprendemos na palavra do Senhor que Deus, Ele é um Deus de amor. E por Ele ser um Deus de amor, e a palavra nos ensinar, Deus é amor, é natural que os filhos de Deus tenham amor, expressem o amor, vivam o amor. Eu gostaria que você encontrasse na sua Bíblia a carta de 1 João, finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 4. Enquanto você encontra 1 João capítulo 4, eu relembro a igreja que encerramos semana passada a série de mensagens falando sobre o filho pródigo. E encerramos vendo o grande final que essa parábola não conta naquele momento, mas nós podemos aprender que o grande final é o ápice, é o amor de Jesus que entrega a sua vida em resgate do pecador, daquele que estava perdido. E ó, tomara que cada um de nós possamos reconhecer: eu sou esse pecador que me encontrava perdido, mas que recebi perdão em Jesus e nele também encontrei salvação. A minha proposta, assim como nós iniciamos o ano, esse ano de 2022, falando sobre família, nós ouvirmos um pouquinho mais e aprendermos na palavra do Senhor o que é família, o que é viver em família. A proposta de hoje, o tema da mensagem é motivos para amar. Bem, motivos para amar, estamos falando de família. É importante, é necessário que saibamos que o amor é a essência que move o cristão à igreja. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz: sem amor nada serei. Se não tiver amor, nada adiantará. Ele disse: eu posso dar todos os meus bens, eu posso entregar a minha própria vida, se não tiver amor, nada disso adiantará. Então a família, ela existe ou subsiste quando há amor. E esse amor que nós vamos aprender hoje, querendo Deus, na palavra do Senhor. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. 1 João capítulo 4, a partir do verso 7. O apóstolo João escreveu essa carta porque ele aprendeu o que é o amor. Ele não sabia, mesmo sendo discípulo de Jesus, ele não sabia, ele precisou aprender. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11,
e uma chave para esse entendimento hoje. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito seu amor. Versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Último versículo por agora. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém, irmãos? Amém. O amor, então, é a base de sustentação, porque a essência, a natureza de Deus é amor, e aquele que está em Deus ama. A prova dos 9, a prova real de que alguém nasceu de novo, de que é um cristão, é se ele ama. O amor, então, é uma chave aqui para entender, que testifica, que dá testemunho de que alguém de fato nasceu de novo. Só pode amar quem está em Deus. Fora de Deus há interesse. Pode haver interesse. As letras de canções que falam quero você, preciso, alguma coisa nesse sentido, são letras carregadas de lascívia, mas nada tem de amor. O mundo não conhece o amor. Não busque amor no mundo, porque não há. Mas se estamos ou pretendemos falar sobre família, a família continua sendo a base da igreja. Portanto, um divórcio, a separação, é uma afronta ao Senhor e um ataque à igreja, que tem como algo de mais caro os princípios do Evangelho, da palavra, do reino de Deus. A família, sendo o palco de grandes alegrias, ou que promovem grandes alegrias e grandes memórias numa pessoa, pode se tornar também um palco de grandes tristezas. Contudo, continua sendo família. Esse texto que lemos, que nos fala sobre amor, é preciso que entendamos que para o cristão o amor é primordial. E a primeira mensagem é essa: porque amar é primordial. Nós encontramos o apóstolo Paulo falando na carta de Gálatas capítulo 5, no versículo 14, quem ama cumpriu a lei. Aquele que ama cumpre a lei. Porque a lei, os irmãos, os amigos bem as 4 primeiros princípios da lei falam em direção a Deus. Os outros 6 mandamentos, dos 10 mandamentos, os outros 6 falam do amor que deve existir para com o próximo. Porque quem ama a Deus não terá outros deuses. Quem ama a Deus não fará para si imagens de escultura. Então, todo aquele que ama a Deus cumpre a lei. E quem ama o seu próximo cumpre a lei. Porque quem ama o próximo não matará, não adulterará, não dirá falso testemunho, vai honrar o pai e a mãe, não cobiçará. Sabe? Então, a palavra do Senhor nos ensina, e é para nós primordial que entendamos isso. Há pessoas que pensam
que o objetivo da sua vida é ganhar dinheiro, ou ganhar muito dinheiro, e tudo aquilo que conquista ou vier a conquistar fará dele uma pessoa realizada. Mas a realização do ser humano está no amor e não nas riquezas. Do contrário, nós não encontraríamos na Bíblia, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Por gentileza, você que está com a sua Bíblia, eu peço que você acompanhe, porque cada ponto da mensagem pretendo citar um texto paralelo para ilustrar esse que quero falar aos irmãos. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Bom, se era rico, então era feliz. Não. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Enquanto você volta para o texto inicial de 1 João, então aqui nós vemos alguém que tinha muitas posses, ou que conseguiu angariar ou conquistar uma prosperidade financeira, conseguiu na sua profissão alcançar aquilo que é o sonho de algumas ou de muitas pessoas. Porém, ele não estava realizado, ele sentia que ainda não havia encontrado o que precisava. E como o ser humano foi criado em amor, o amor é uma carência natural do ser humano. E Zaqueu precisava então entender o que de fato é amor, o que é amar, como amar. E ele ouve falar sobre Jesus. E ao ouvir falar sobre Jesus, ele, alguém de renome na sociedade à época, pelos seus recursos financeiros, não fez nenhum caso disso. Ao contrário, ele sobe, porque ele era alguém de pequena estatura, sobe em uma árvore para poder, daquele lugar, enxergar Jesus. Mas aconteceu melhor do que isso. Jesus o enxergou. Jesus olhou para ele, e se nessa noite alguém está carente de amor, do verdadeiro amor, Cristo Jesus, o Senhor, olha para ti. E assim como ele olhou para Zaqueu, ele disse: hoje me convém pousar em sua casa. Que maravilha, que maravilha. Então vimos que é primordial na vida de um cristão entender ou saber que o amor é a essência. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, nos fala também que aquele que ama cumpre a lei, mas ele diz algo mais. Romanos capítulo 13, versículo 8, nos diz que nós não devemos ficar devendo nada para ninguém, exceto o amor. Se você sentir liberdade e for alguém da sua família,
que está perto de ti, olhe para ele e diz assim: eu preciso te amar mais. Eu preciso te amar mais. Estou em dívida contigo. Na leitura inicial que fizemos, nós encontramos no versículo 7 a ordem, dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E no versículo 11 repete novamente: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O amor é o maior dos mandamentos. Você sabe que um dia a fé de todo mundo vai acabar. Você sabia disso? Quem sabia, levante sua mão. Um dia, pouca gente sabia disso. Obrigado. Um dia a fé de todas as pessoas vai acabar. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que a fé é a certeza de coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Mas naquele dia que Jesus vier para nos buscar, não precisaremos mais da fé, porque o veremos como Ele o é. Então a Bíblia nos diz que a fé um dia vai acabar. A esperança um dia vai acabar, porque quem espera, espera algo que ainda não chegou. Mas chegará o dia em que a promessa do Senhor se cumprirá, a esperança não mais existirá. Mas tem uma coisa que a Bíblia nos diz: o amor jamais acabará. Começa na terra e continua nos céus. O apóstolo Paulo, ele diz: hoje permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor, é primordial o amor. Talvez seja a tua oração: Senhor, me ensina a amar, assim como o Senhor me ama. Assim como o Senhor me ama, me ensina a amar. É primordial que entendamos isso, que vejamos isso e que saibamos que isso nos deixa endividado com o nosso próximo. Nós precisamos amá-los mais. Segundo ponto da mensagem: nós fomos capacitados para isso. Fomos capacitados. Versículo 11, que eu falei que é a chave, diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. A natureza humana nos faz pensar em nós mesmos. O ser humano, com a sua natureza humana, sem a ação de Deus, sem a mão de Deus, sem o Espírito Santo de Deus agindo na pessoa, ela é uma pessoa egoísta, egocêntrica, aonde tudo parte a partir daquilo que me faz bem. Se eu sentir no coração, eu faço, eu farei, eu irei. Deixa primeiro eu sentir no coração. Então, e nós que somos cristãos, que lemos a palavra, sabemos que o coração do homem é enganoso, sabemos que do coração do ser humano produz todas as intrigas, brigas, adultérios, procede do coração. Então o coração do homem é enganoso. Eu não quero ser guiado pelo meu coração, eu preciso ser guiado por Deus e a sua palavra, porque conheço o meu coração. Então precisamos reconhecer isso, e ao reconhecer, pedir para o Senhor: ajuda-nos. Mas o importante é que nós fomos capacitados a amar. No início da mensagem eu falei para os irmãos que quem escreveu essa carta de 1 João foi o apóstolo João. E o apóstolo João estava em missões juntamente com Jesus e a equipe de 12. Eles estavam
indo para Jerusalém, ou voltando para Jerusalém, quando um fato aconteceu. E eu peço que nós possamos fazer essa leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, você que está em casa também pegue a sua Bíblia, acompanhe. Lucas, capítulo de número 9. A partir do versículo 51. Lucas 9, verso 51. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Tenha o hábito da leitura. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, para subir aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Versículo 52. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto era de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, olha a oração de Tiago e João para Jesus: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Citando aí a palavra. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Volte para o texto inicial, por favor. Então aqui nós vemos esse apóstolo João que escreve: Amados, amemo-nos, amem-se uns aos outros. Alguém já disse, algum dos historiadores da época, disseram que no final da vida do apóstolo João, já de idade bem avançada, a única coisa que ele falava, a única mensagem dele era essa: amados, amemos uns aos outros. Amados, amemos uns aos outros. Mas esse que pedia, amados, amemo-nos, foi o mesmo que um tempo atrás disse: Senhor, queres que eu faça uma oração e que venha fogo do céu e consuma esses samaritanos? Você vê que o ser humano, sem a ação de Deus, tem um coração inclinado para o mal, deseja o mal das pessoas, ora, espera que a outra pessoa venha colher aquilo que ela está fazendo. Você fez isso, você vai colher isso. Isso é o coração do homem. E quando Tiago e João deixam que o coração deles seja revelado e dizem: Senhor, podemos fazer essa oração? O Senhor nos autoriza? Eles estavam revelando que ainda não sabiam o que é amor. Aí Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim trazer salvação. E estava capacitando os discípulos. Você sabe que quando Jesus queria ensinar os discípulos sobre o que estava por acontecer, ele chama os discípulos para a ceia. Semana passada nós celebramos a ceia do Senhor. Colocou a mesa da ceia, disse: eu quero ensinar para vocês o que é amor. Enquanto os discípulos estavam ali sentados, Jesus vai e tira o casaco dele, tira a sua roupa de cima, pega uma toalha e uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Ele queria ensinar o que é o amor. Depois, ensinando o que é o amor, ele disse: o Filho do Homem vai ser entregue numa cruz por amor. Os discípulos ainda não tinham entendido o amor. Jesus então repetiu a mesa, mas não repetiu a cruz. A cruz, de uma vez por todas, ele o fez, mas a mesa, sim, porque na mesa é um lugar, quando nos sentamos em amor, em comunhão,
em família, para desfrutarmos de momentos maravilhosos. Então precisamos entender que é primordial e o Senhor tem nos capacitado a amar. Capacitado os seus filhos, a sua igreja para amar. Terceiro ponto, o amor de Deus, ele flui através de nós. O amor de Deus flui através de nós. Aquele que ama está mais interessado em servir do que em ser servido. Os irmãos lembram quando Pedro estava seguindo Jesus e ele sabia o que ele tinha feito, ele havia negado Jesus. Ele havia negado Jesus. E Jesus olha para ele e disse: Simão, você me ama? Simão Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreie os meus cordeirinhos. Simão Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacente as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus pergunta a mesma coisa: Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacente as minhas ovelhas. Não existe alguém que diz que ama e não se importa com o seu irmão, com seus irmãos, com as pessoas que estão à sua volta. Como você pode estar sentado e vendo algumas cadeiras vazias, e você vai lembrar, semana passada não tinha cadeira vazia. Tá, mas e daí? Importante que eu estou aqui. Não, eu me importo. Se você me ama, cadê o seu irmão? Onde está a sua irmã? Cadê aquela família? É incompatível, irmãos, dizer-se cristão e ao mesmo tempo indiferente com as pessoas, ou com o que acontece à nossa volta. É incompatível. Não fecha alguém se dizendo cristão sem se importar com as pessoas à sua volta. O amor do Senhor nos leva a servir o próximo. O apóstolo Paulo ainda ele diz mais: cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando você lembrar da pessoa que está ao seu lado, você precisa dizer ou pensar: eu vou considerá-lo superior a mim, mesmo não o sendo. Somos nivelados em Cristo, mas eu o considero dessa forma. E considerando assim, eu terei um trato de carinho, de amor, de consideração, de respeito, de servo, como o Senhor assim espera. Então Jesus, ensinando Pedro, ele disse: se você me ama, Pedro, então você vai cuidar das minhas ovelhas. Me preocupa, irmãos, grandemente, e isto é motivo algumas vezes de crise, que eu preciso chegar diante do Senhor em crise, dizendo: Senhor, quem está ouvindo a mensagem? E dos que estão ouvindo a mensagem, quantos destes estão de fato dando crédito àquilo que tem sido dito? Porque a palavra do Senhor é inequívoca, a palavra do Senhor é inerrante, e nós com frequência dizemos que a palavra do Senhor é nossa regra de fé e prática. Mas quando vejo a prática de algumas pessoas, isso me traz muita preocupação. Eu preciso, irmãos, alertá-los quanto à necessidade que temos de ouvir a palavra. E cada vez que ouvimos, você precisa ler. Alguém já disse isso, né? Leia contra você e não contra o teu irmão. Em geral,
quando ouvimos alguma mensagem, tem pessoas que pensam assim: por que fulano não está aqui hoje para ouvir isso? Não, a palavra de Deus está falando comigo, e espero que esteja falando contigo também, não é? Então, quando olhamos isso, nós precisamos entender dessa forma. Um outro texto que quero ler com os irmãos também encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, e aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuidai dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Versículo 36. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Irmãos, o amor de Deus, ele flui através de nós, ou deve fluir através de nós. Nessa parábola, Jesus estava falando de um sacerdote e um levita, que vieram e viram alguém passando necessidade e tomaram distância. Sabe qual é a mentalidade nesta parábola do sacerdote e o levita? O que é meu, o que é teu é teu, cada um com o seu problema, cada um no seu quadrado, e passam longe. O ladrão era aquele que pensava: o que é meu, e o que é teu pode ser meu também. Foi lá, roubou e tirou tudo que o outro tinha e espancou, deixando-o quase morto. Mas teve também um samaritano nesta parábola, e Jesus usa esse samaritano para provocar os escribas, os fariseus, porque eles odiavam os samaritanos. Os samaritanos eram do povo de Deus, se misturaram com outros povos e começaram a adorar outros deuses. Portanto, os escribas e fariseus não querem saber. E Jesus faz uma parábola, nesta parábola diz: o samaritano foi aquele que olhou para alguém que estava ali quase morto, enfermo, tratou da ferida dele, investiu do seu dinheiro. Então o samaritano é aquele: o que é teu, e o que é meu, se você precisar, pode ser teu também. O amor de Deus, ele flui através de nós. A igreja precisa olhar para as situações à nossa volta e ver, ou pensar, ou pedir ao Senhor: o que é que eu posso fazer para mudar essa situação? Eu não posso olhar de maneira como um espectador, porque nós não somos chamados para sermos espectadores, mas para fazer história.
em Cristo. Em Cristo. Então nessa parábola Jesus conta e pergunta: quem foi o próximo? Aquele que ajudou. Então seja você o próximo a ajudar aquele que precisa, o teu irmão, o teu colega de trabalho, que muitas vezes pode estar passando por crises emocionais. A irmã que na abertura do culto falou dos dias que vivemos. Cada um tem uma reação, cada um está reagindo de uma forma. E eu vou olhar de maneira apática, ou vou olhar com o olhar de Cristo e me compadecer e dizer para Ele que há esperança em Cristo Jesus, temos esperança e um futuro em Cristo Jesus, há perdão, há salvação, há um novo começo. É a igreja que precisa fazer a história. E quem é a igreja? Cada um de nós, né? Cada um de nós aqui fazemos parte da igreja, então precisamos olhar para essa situação e dizer: Senhor, aqui estou. Bem, mas eu falei sobre família, então quero encerrar falando sobre família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, um pouquinho antes de João ali. 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, do que o incrédulo. Então, é minha responsabilidade, em especial numa família onde temos a presença de um homem. O homem tem essa responsabilidade do amor, o amor muitas vezes sacrificial, o amor que se doa, que se entrega. E a crise se dá quando esse amor não é vivido. O amor que o Senhor nos ensina é aquele amor, assim como Cristo amou a igreja, dar a sua vida. Mas o egoísta não dá a sua vida. A vida é minha. Mas o Senhor tem capacitado a sua igreja. Eu quero encerrar lendo novamente o texto inicial que deu base para essa mensagem. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, e aquele que ama conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Que a minha oração, a nossa oração hoje, possa ser exatamente essa. O maior de todos os mandamentos é o amor. A Bíblia nos diz, em Marcos capítulo 12, versos de 29 a 31,
O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Precisamos ser uma igreja do amor, que amamos a Deus e que amamos ao próximo, que amamos a Deus e que amamos a família. A família é a base que sustenta a igreja, que sustenta a sociedade. A sua família sarada, restaurada, é uma bênção para a igreja, é uma bênção para a cidade, é uma bênção no seu trabalho. Seja você uma bênção, e que o amor do Senhor seja o elo que nos una e nos sustente a cada dia.